Graça e paz, irmãos e irmãs, muito boa noite. Bom estarmos juntos aqui. Quero te convidar, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 64. Isaías 64. Amém? Isaías 64, nós vamos ler dos versículos 1 ao 4 e depois os versículos 8 e 9 nesse primeiro momento. Peço que, por gentileza, você mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai olhar alguns outros versículos durante a nossa reflexão. Tá bom, dona Andréia? Isaías 64, versículo 1 diz assim: Ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti, quando fizestes coisas terríveis que nós nem esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Versículo 8, mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois todos nós somos teu povo. Amém, queridos? Você pode se assentar, estamos diante da palavra de Deus, e eu creio que o Senhor já está falando e continuará a falar em nossos corações. Antes da gente ir, de fato, para a nossa reflexão dessa noite, eu preciso te dar, ainda que de forma breve, um panorama do que está acontecendo aqui, né? Um panorama do livro de Isaías. O livro de Isaías é um livro muito extenso, ele tem muita coisa boa, muitos princípios, né? E ele é um livro que é dividido, André, em vários momentos, né? E aí você tem algumas questões aí que, inclusive, influenciam na nossa leitura quando a gente tem a percepção desses momentos. Mas, de maneira geral, Marcos, inicialmente, o profeta Isaías tem um viés direcionado, Leandrão, para o chamado do povo ao arrependimento. Isaías vem, em primeiro momento, para chamar o povo para que se arrependa, para que volte a depender de Deus. De certa forma, a nossa mensagem ela vai ser uma continuidade daquilo que conversamos no domingo passado pela manhã. Mas, Xande, na caminhada do livro, como nós sabemos, a gente vai perceber que o povo não está nem aí para o arrependimento, né? E o povo continua a viver nessa ideia longe da dependência de Deus. E aí a gente tem uma questão do exílio, né, que acontece aqui no livro de Isaías e que faz diferença para nós. E aí o livro ganha, William, de certa forma, uma nova ênfase, né? Porque aí, além da questão do chamado do arrependimento, mais para esses textos finais, Guilherme, a gente vai ter também uma ênfase do profeta à obediência do povo, né? O que nada mais é do que voltar à dependência de Deus. Os versículos que nós lemos aqui no capítulo 64, eles estão dentro, a outra Andréia agora, de um bloco que vai do 63, versículo 7, ao 64, versículo 12. Foi por conta disso que eu pedi para que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque eu não seria, Júlia, justo com vocês se eu lesse só esse pequeno pedaço, porque faz parte de um bloco maior, né? E aí, nesses blocos, como já foi falado, existe uma imensidão de princípios. Porém, o que eu quero focar com você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, é na certeza de que Deus é um Deus misericordioso. Um povo que tem certeza de que em Deus há
misericórdia. E aí eu quero trabalhar com vocês esse grande, porém pequeno bloco comparado ao livro de Isaías. E aí, nesse bloco do 63 ao 64, nós temos pelo menos aí 3 momentos. O primeiro momento, ele mostra rebeldia do povo. No segundo momento, esse povo rebelde lembra os feitos do Senhor. E num terceiro momento, esse povo, a partir da ideia da lembrança dos feitos do Senhor, ele passa a suplicar a Deus por misericórdia. Porém, um detalhe que eu vou enfatizar na nossa reflexão, Xande, suplica a Deus por misericórdia na certeza de que ela está disponível. Isso é um fato importante que eu quero levantar, Leandro, nesse sermão. Porque, Júlia, perceba que a experiência religiosa, ela precisa fazer sentido para nós. Eu não posso clamar por misericórdia simplesmente porque a Alessandra me disse que existe misericórdia em Deus. Eu preciso clamar por misericórdia, ainda que num primeiro momento, porque a Alessandra me falou, mas em algum momento da minha vida, a misericórdia do Senhor, Gabi, precisa fazer sentido na minha caminhada cristã. Eu preciso, de fato, viver. E aí, eu vou ser um pouco mais ousado. Isso pode ser até, de certa forma, André, palpável, onde você sente, né? E aí, de forma de fato, se apropriar, Marcos, de um Deus que tem misericórdia disponível. E aqui, como disse muito bem a Simone pela manhã, esse não é um sermão de responsabilidade, um sermão em que a gente vai falar, você pode fazer o que você quiser, porque Deus é um Deus misericordioso. Nós sabemos que não é essa a ideia, mas uma verdade nós sabemos: em Deus existe misericórdia. Acompanhe comigo, por favor, então, o capítulo 63, versículo 10. Só para relembrar com você, 3 momentos: rebeldia, lembrança e súplica. Eu vou para o primeiro momento, que é rebeldia, ou afastamento de Deus. No capítulo 63, versículo 10, a gente tem assim, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles, e ele mesmo lutou contra eles. Nós estamos também diante de uma oração. Aqui é também uma oração a Deus. E quando a gente pensa nessa ideia de rebeldia, quando estamos falando do povo de Israel, e aí eu relembro você do sermão passado, nós estamos falando da ilusão que nós temos hoje, inclusive, não só o povo de Israel, de que podemos viver sem Deus, Isaac. O que é que acontece, né? Como falamos, o que é que acontece no Éden? O homem e a mulher nascem para depender de Deus. Com a queda, o homem e a mulher agora vão caminhar na ilusão de que eles podem viver sem Deus. Em Isaías não é diferente. Por que, irmãos e irmãs, o povo está no exílio? Você vai listar aí vários fatores, mas esses fatores estão enquadrados num povo que dá as costas para Deus. Porque nós vivemos consequências de tantas maldades ao nosso entorno. Porque em nosso tempo existe um povo que dá as costas para Deus, que vive na ilusão de que podemos viver sem Deus. Entretanto, Isaac, é preciso lembrar que todas as vezes que o homem e a mulher fingem ser como Deus, ele se torna um governador opressivo. Ele se torna um rei governado pelo seu eu. E aí, deixa eu te explicar isso aqui. Leandro, Deus é Senhor e Criador de todas as coisas, e me fez dependente dele. Ele não me fez, Tiago, para ser igual a ele, ele me fez dependente dele. Todas as vezes, Júlia, que eu tento ser igual ao meu Criador, como eu não tenho sua capacidade de governo, eu me torno alguém tirano e opressivo, porque eu passo a ser um governador que é instruído pelo meu eu. Lembrem-se, nós
fomos feitos dependentes do Senhor. Se o Senhor, Leandro, não está no governo, automaticamente, Gabi, alguém está governando. A necessidade de depender, segundo o texto bíblico e a tradição cristã, William, está em nós, está em mim. Então, se não há, Júlia, um governo de Deus na minha vida, alguém governa. Isso é fato. Isso é fato. E aí, de uma maneira tranquila, nós podemos pensar, por exemplo, na ideia de Deus. Então, nesse primeiro momento, no momento de rebeldia, o homem, o povo de Israel, olha para Deus e fala: nós não precisamos de você, nós vamos tocar a nossa vida sozinhos. Porém, é também importante lembrar que antes do povo chegar no exílio, o povo é avisado que esse caminho é um caminho que dá ruim. O povo é avisado, não vai por esse caminho, não vai por aí, volta para o seu Senhor, volta para o seu Senhor, e aí a gente já sabe que dá no que dá. Porém, é importante comentarmos que toda vez que que viramos as costas para Deus, que caminhamos nessa ideia de que somos autodependentes, falei isso também na semana passada, em algum momento nós seremos alcançados pela nossa insuficiência. E aí aqui a gente vai para o segundo momento da nossa reflexão, que é o capítulo 63, versos do 11 ao 13. Se você puder, acompanhe comigo, por gentileza, capítulo 63, versículos do 11 ao 13. Então, o povo se lembrou dos dias antigos, lembrou de Moisés e disse: onde está aquele que tirou o seu povo do mar, junto com o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele que fez com que o seu braço glorioso estivesse à mão direita de Moisés? Onde está aquele que dividiu as águas diante deles, adquirindo para si um monte eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como um cavalo pelo deserto, de modo que nunca tropeçaram. E aí, nesse ponto, na ideia em que somos lembrados, ou seja, por uma memória ou por alguma questão, eu lembro que no domingo passado eu falei da ideia de morte, diante da morte, às vezes, as pessoas, nós, seres humanos, lembramos da nossa insuficiência, a gente olha, reflete, mas um outro ponto também que nos faz lembrar a nossa insuficiência é essa ideia de lembrar dos feitos do Senhor. Podemos lembrar o quanto somos insuficientes também recordando os feitos do Senhor. Porque quando eu recordo, Andréia, dos feitos do Senhor, a minha mente logo pensa: se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor na minha vida. E quando nós entramos nesse período de reflexão, e aí esses dois pontos, eles cabem muito bem quando você pega, por exemplo, a ideia de um adolescente. Quem tem filho aqui, adolescente, ou já teve, a maioria de nós aqui já passou dessa fase, já está cruzando aí os 20 anos. Eu ouvi um papo aí que tem alguém que vai fazer 20 anos aí, Então, a maioria de nós já passou por essa fase. Mas naquela idade, 13, 14 anos ali, mais ou menos. Não é assim, Leandrão? A Júlia chegava em casa e falava: pai, eu quero fazer isso porque eu já sou uma adulta, não sei o quê, aquela coisa, porque eu também fiz isso, O Guilherme fez isso e aquela coisa e tal. E aí os pais deixam a criança, o adolescente William, ter aquela ideia de autonomia que ele quer ter. E aí o adolescente vai, sai, faz o que tem que fazer, sei lá, às vezes ele quer comprar alguma coisa que não é o momento, às vezes ele quer ir a algum lugar que naquela hora não é a hora, enfim, ele faz aquilo que está na mente dele fazer. Porém, Guilherme, em algum momento ele vê que dá errado. E aí, Andréia, vem aquela coisa: digo para o meu pai que eu tenho razão ou não? E eu sempre fiquei nesse conflito, William, o que eu faço agora? Porque eu pensava, eles tinham razão. E aí, Leandro, se instaura a reflexão e a memória, que é mais ou menos
o momento em que o povo está nesse versículo. E aí a memória, ela é muito interessante até por essa ideia do adolescente, Marcos, porque quando a gente para refletir nos feitos de Deus, ou quando o adolescente para pensar que ele poderia ter escutado seus pais, o que vem no coração dele também? Saudade do lugar em que ele pertence. Saudade de nunca ter feito aquilo que ele não deveria fazer. Deu para entender? O pai falou, não faz. E o adolescente foi lá e fez. O que bate na hora do arrependimento, Leandro? Pô, que saudade, que vontade de estar lá e não ter feito aquilo que eu não deveria fazer. Porque se eu não tivesse feito, Leandro, eu não ia precisar voltar, William, e falar, pai, o Senhor tinha razão. E o povo agora entra nesse momento, Andréia, saudade do seu lugar de pertencimento. Qual é o lugar de pertencimento do povo? O lugar de dependência do Senhor. E aí você tem a ideia, Tiago, de Jerusalém, ali, do povo, e o povo está distante da sua casa. E o povo pensa, nesse momento de reflexão, cara, eu tenho saudades do lugar da onde eu nunca deveria ter saído. Uma outra coisa que envolve um momento de reflexão é a dor da consequência. Dependendo da atitude que nós tomamos longe do Senhor, a consequência dói. E dói bastante. No caso do povo, o povo estava longe da sua casa e exilado. Quantas vezes não tomamos atitudes que não estão na vontade do Senhor e a consequência vem e vem de maneira chata? Né? E aí alguns vão dizer, não, mas isso aí é castigo. Castigo não, eu fiz, ué. E agora, receba, né? Assim que a gente costuma dizer, né? Mas ainda há um outro fator na fase de lembrança e reflexão, que é a coragem para voltar. E sim, Tiago, nós precisamos ter coragem para voltar. Não é tão simples, como pegando o exemplo do adolescente, chegar em casa e falar assim, Andréia, eu errei, você tinha razão. Não é tão simples. Só quem já viveu isso sabe que não é tão tranquilo assim. Não é não, Ale? Meu Deus, né? Quantas vezes eu não vivi isso? Só que é preciso ter coragem. Porque, veja, num momento eu tenho a falsa ilusão de autonomia. O povo tem a falsa ilusão de autonomia. Num dado momento, ainda que pelas coisas que estão acontecendo no exílio, o povo é lembrado, ei, vocês não nasceram para viver longe do Senhor. E aí, pum, desperta. Caramba, é verdade. O que eu estou fazendo aqui? Saudade de casa. E aí eu preciso o quê? De coragem para voltar. Eu preciso de coragem para ir até o Senhor e dizer, Pai, eu errei, mas eu quero voltar para casa. Veja que quando você... Gavi, você pode projetar para a gente Lucas capítulo 15, por gentileza? E aí eu quero fazer um rápido paralelo aqui com você, antes de darmos continuidade. Lucas capítulo 15, versículo 14, diz assim, ó, essa é a parábola do filho pródigo, né, que eu vou ler aqui para vocês. Capítulo 15, versículo 14. Depois de ter consumido tudo, observe, a falsa sensação de suficiência. Depois de ter consumido tudo, né, depois dele se achar bem, não, é tudo comigo, eu é que sou o cara e tal. Quando acabou, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Quando esse menino começa a passar necessidade, o que ele é lembrado? Você não é suficiente. Veja, Andréia, está muito bom. Enquanto eu tenho dinheiro, está tudo muito maneiro. Acabou tudo, veio a fome, não tenho mais dinheiro, você não é suficiente. E aí ele continua no versículo 15 de Lucas. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para seus campos a fim de cuidar dos porcos. 16, ali desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Gente, tanto esse jovem quanto a galera de Isaías 64 estão longe de casa por consequência dos seus atos e de suas escolhas.
tanto o povo do exílio quanto esse cara aqui falaram: pai, me dá o que é meu, me dá a minha herança, que eu vou viver do meu jeito. Tudo bem, no Antigo Testamento não tem essa fala, mas percebam que caminha da mesma forma, porque, Andréia, se lá o profeta está dizendo para o povo se arrepender e a galera não se arrepende, continua dando as costas para Deus, é a mesma coisa que o filho faz. Pai, me dá minhas coisas que eu vou seguir o meu caminho. A mensagem do profeta para o povo é: volta para mim, volta para a minha dependência. E o povo continua caminhando no sentido contrário. É a mesma ideia do filho pródigo. Pai, me dá minhas coisas, porque eu vou seguir o meu caminho. Ou seja, tanto o povo, quanto eu, quanto o filho pródigo, estamos, em muitos momentos da vida, pagando por consequência dos nossos atos. Amém, queridos? Tudo bem? E aí o versículo 17, ainda de Lucas, Gabi, ele diz assim, ó, depois disso: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Veja bem, o que o versículo 17 traz para a gente. Então, caindo em si, entendendo, voltando, renovando a sua consciência, ele, caramba, por que eu estou aqui vivendo isso? Muitas vezes, queridos, nós estamos em ambientes de opressão, de amargura e de tristeza, porque deixamos de lado a casa onde temos abrigo. E é importante que nós estejamos atentos a isso. Veja, então, caindo em si, ele pensa: por que eu estou aqui? Eu não devia estar aqui. Voltando a Isaías 64, por que eu estou exilado? Por que eu estou aqui sofrendo na mão da galera aqui da Babilônia? Porque esse não é o meu lugar. O problema, às vezes, Andréia, é o tempo que eu levo para cair em si. É o tempo que eu levo para me dar conta de que eu estou no lugar sofrendo consequências de uma decisão minha, mas que eu tenho um lugar para voltar. E aí a gente entra, caindo em si, a gente entra na súplica e certeza da misericórdia do Senhor. E eu quero pedir para você me acompanhar, por gentileza, em Isaías, capítulo 64, versículo 1. Aproveitando que estamos aqui, como Leandro, qual foi a palavra que você usou, Leandro? E que estamos aqui nesse ambiente íntimo, né? Eu sei que é um conjunto de informações. Está tudo bem? Está tranquilo? Está dando para caminhar? Beleza, porque são muitas informações, né? Isaías 64, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Nesse momento de súplica consciente, opa, estou num lugar onde não deveria estar, Júlia, e eu preciso voltar. Caramba, tomei coragem para voltar e dizer: pai, me perdoa porque eu errei. E aí, Guilherme, começa a súplica diante de Deus. E aí o texto vai dizer para a gente: ah, se fendessem os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Esse texto, muitas vezes, ele é lido de uma forma um pouco equivocada. E eu quero te explicar o porquê. Quando lemos esse texto, Andréia, na ideia de avivamento, você tem um pensamento de que isso é algo que talvez vá acontecer. Né? Vamos supor, tem uma música, né, Tiago? Ah, se fendesse os céus, né? E aí o Tiago está aqui cantando. E aí o meu coração se enche, Leandro, por uma expectativa de algo para acontecer. E isso não está errado. Porém, nós estamos em Isaías. Quando você volta lá em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e tal, você vai perceber que Deus se manifesta no meio do seu povo. Deus está no meio do seu povo. Vira e mexe, você pega um texto e você vê a manifestação de Deus sendo revelada no povo. Então, a primeira súplica, Marcos, que nós encontramos é
uma memória daquilo que já aconteceu. É uma necessidade, um pedido de necessidade de Deus, pedindo, Senhor, faz como o Senhor fazia. Senhor, se manifesta em nosso meio da mesma forma que o Senhor se manifestava. Volte a se manifestar em nosso meio, porque nós caímos em nós deve ser, né, Leandro? Porque o texto fala caiu em si, no sentido dele, mas acho que, né? A gente ficou ligado, acho que funciona, né? Porque a gente ficou ligado, a gente entendeu que nós não nascemos para essa realidade e agora queremos viver novamente aquilo que nós vivíamos como estávamos debaixo da sua dependência. Por isso, Marcos, se fendessem os céus, se Deus se manifestasse como Ele se manifestava antes. Júlia, se Deus fizesse na minha vida como Ele fazia antes, nos momentos em que eu estava debaixo da graça dEle, porque eu, filho pródigo, resolvi sair. O Senhor continua se manifestando. Por isso, o texto traz para nós também, William, uma ideia de saudade. Saudade, Andréia. Saudade da manifestação do Senhor. Saudade daquilo que vivíamos. Saudade de quando o Senhor falava por meio de Moisés, né? E aqui numa ideia do povo, obviamente, por meio dos seus profetas. Saudade de quando ouvíamos a voz de Deus. Então, por isso, no momento da súplica, que o povo entende, nós precisamos de Deus, eles clamam, se fendessem os céus e descessem. Se isso acontecesse novamente. Senhor, nós precisamos da Tua presença novamente em nós. Amém? E aí, a gente continua aqui. E eu quero que você me acompanhe, por favor, 64, versículo 4. O texto vai dizer assim para nós. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Estamos na súplica. E aí, na súplica da saudade, na súplica, a gente clama pela manifestação do Senhor, como era naqueles tempos. Se quiser fazer novo, pode fazer, mas só a presença do Senhor, William, ela já nos basta, né? Mas também existe na súplica a certeza da ação de Deus. O versículo 4 de algum de vocês tem uma interrogação no final? Todos têm ponto final? Graças a Deus por isso, porque o texto diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ponto. Não é uma dúvida, é uma afirmação, é uma certeza da ação de Deus. Porém, a palavra trabalha por aquele que nele espera, William, é muito interessante, porque aquele que espera, carrega dentro de si esperança. Então, veja como o texto ele vai se ampliando para nós, né, e vai tornando mais lindo do que já é. Não sei se isso é possível, mas enfim, né? E aí trabalha para aquele que nele que tem esperança, para aquele que tem esperança nele. E aí você tem aqui uma ideia também de tempo. Trabalha para aquele que entende o tempo do Senhor. Governo. Lá atrás eu falei, se eu não sou governado por Deus, eu serei governado por alguma outra coisa que esteja ao meu redor. Quando se estabelece, Andréia, na minha vida, Gui, o governo de Deus, eu consigo me apropriar melhor dos princípios desse texto. Porque aquele que nele espera traz para nós uma ideia de tempo, mas não o nosso tempo, o tempo do que governa. Porque nós estamos falando do Senhor
do Criador. Uma outra coisa que vem na ideia do versículo 4 é a expectativa. É a expectativa na certeza da ação de Deus. Veja, Andréia, ele não fez hoje, mas eu sei que ele vai continuar a fazer. E esses dias, eu vi um rapaz falando no Instagram, e eu achei fantástico para o nosso sermão, para falar um pouquinho desse versículo aqui, Marcos. O rapaz falava assim, ó, e aí, por favor, vocês que são matemáticos aí, pelo amor de Deus, vamos simplificar aqui, porque eu sou péssimo em exatas, tá, Júlia? Vamos lá. Quanto é 1 mais 1? 2, graças a Deus. Né? Porque senão o cara fala, não, mas a raiz quadrada, não. Vamos, me ajudem no sermão. 1 mais 1 é 2. E aí o rapaz dizia, André, que toda vez que nós temos uma experiência com Deus que vem nas nossas emoções, essa experiência ela é mutável. Porque hoje eu estou com sono, amanhã eu não estou, hoje eu estou feliz, amanhã eu não estou, e assim vai. Como Deus toca os meus sentimentos, Marcos, essa experiência é mutável. Porém, Gui, ele chama atenção para o intelecto. Toda vez que a experiência... E aí, como eu comecei a nossa reflexão, toda vez que a experiência religiosa ela produz sentido, ela toca também, Fernanda, o seu intelecto. E aí ele faz uma comparação. Leandro, 1 mais 1 é 2. O Leandro feliz, com fome, comendo aquele ovinho de manhã ou não, que a gente gosta, né? O Guilherme feliz, com fome, 1 mais 1 é 2. Da mesma forma, a experiência cristã. Quando ela toca, William, o meu intelecto, e não é baseada pelas minhas emoções, eu acordo triste, com frio, sem frio, tomo banho, não tomo banho, chego atrasado, não chego, o Senhor continua sendo o governador da minha vida. É mais ou menos assim que funciona a certeza da ação de Deus. Por isso, este texto diz para a gente, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ponto. Porque não tem a ver, meu amigo William, com as minhas emoções. Não tem a ver como eu estou hoje. Tem a ver com uma ação de Deus que é soberano e que Ele é o Senhor do tempo. E Ele sim trabalha. Só que é o tempo dele e a expectativa nele e a esperança nele. E em nós, Andréia, o cultivo da certeza da ação de Deus. E isso também precisa fazer parte da nossa súplica. Precisamos ter súplicas que fazem sentido na nossa vivência cristã. Dobrar o joelho, Gui, diante de Deus, é você falar com Deus e ter a certeza de que Ele te ouve e te responde. E aí, a gente continua aqui no versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Aqui, eu vou fazer um outro paralelo com o capítulo 15, versículo 18 de Lucas, que diz assim, o filho vai dizer, Leandrão, vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Veja, André, que tanto o povo de Israel quanto o filho pródigo vão clamar, vão suplicar, Júlia, pela paternidade do Senhor. O que significa, Andréia, também a paternidade do Senhor? Voltar para casa. Voltar para o lugar onde a gente não deveria ter saído. Voltar para as asas do Senhor. E lá há refúgio. Lá há segurança, Gui. Lá há abraço. Lá há aconchego. Lá há presença de Deus. Entendem? E aí, a gente vê que todos esses dois clamam, eu preciso clamar, suplicar pela paternidade do Senhor. E aqui eu quero gastar ainda aqui um tempinho nesse versículo, porque a ideia de paternidade precisa ser uma ideia também que muitas vezes, Marcos, nós precisamos nos apropriar. Veja,
nós estamos falando de Deus, nosso Senhor, certo? Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Agora, quando eu dobro o meu joelho e falo assim, Pai Nosso, opa, esse Deus grandão, Júlia, se aproxima. Não por ele, mas por nós. Entendem? E aí, pode ser que, às vezes, eu não tenha, Andréia, uma boa relação com meu pai. E aí eu encontro nesse mesmo texto bíblico, ainda que seu pai ou sua mãe não sejam pais legais, eu, Senhor, sou o Senhor da sua vida. Enfim, a gente tem vários textos dizendo que ele, sim, é o Senhor, o bom pastor, o nosso Pai, em quem nós podemos nos abrigar. Então, veja, Senhor, ele continua sendo o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porém, muitas vezes, Leandro, quando estamos nessa ideia de súplica, muitas vezes nós estamos abatidos, acabados, estamos cansados e tal. E aí, André, nós precisamos de algo mais próximo, e aí nós clamamos, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. E aí vocês já sabem como é que o pai do filho pródigo recebe ele, né? Eu não preciso nem comentar, porque vocês já sabem. Diante de tudo isso que a gente percebe nesse texto, a gente começa a caminhar e a entender que o texto bíblico, ele não nos dá, nós, irmãos e irmãs, a possibilidade de desistir. Diante da misericórdia de Deus, da tamanha misericórdia e do cuidado do Senhor, Tiago, nós percebemos que nós, cristãos, ficamos impossibilitados de desistir da caminhada. Porque, veja, meus irmãos e minhas irmãs, volto a falar, não é uma ideia de que a gente vai viver da forma que a gente quer. Não, não é isso. Não é uma ideia de irresponsabilidade. Mas existe misericórdia disponível. Gabi, e se existe misericórdia disponível, não existe, Fernanda, a possibilidade de desistir. Nós precisamos continuar. E aí eu quero trazer ainda um outro exemplo dessa ideia para você, meu irmão e minha irmã, que eu já falei aqui uma vez e eu gostaria de repetir. Quantos aqui já assistiram o desenho Procurando Nemo? Muito legal, né? E aí, a Dory é uma peixinha bem interessante, né? E aí o pai do Nemo está naquele desespero, procurando ele e tal, aquela coisa e tal, né? Enfim. E aí a Dory pergunta para o pai do Nemo. Ela fala para o pai do Nemo, quando a vida te decepcionar, qual é a solução? E aí ele fica assim, sem responder, meio jururu, porque não conseguiu ainda encontrar o Nemo. E aí a Dory fala assim para ele, Andréia, continue a nadar. Essa expressão, ela se encaixa muito bem com a ideia cristã. Se há, Tiago, misericórdia disponível para nós, qual é a ideia da caminhada cristã? Continue a caminhar. Continue a nadar. Mas você quer... Continue a nadar. Mas a correnteza da... Continue a nadar. Senhor, mas dessa vez não dá. Isaac, olha, foi a prova. Continue a nadar. Sempre tem misericórdia disponível. Continue a nadar. Veja, queridos, aqui eu seria irresponsável se eu citasse aqui problemas. Fulano passou por isso e desistiu, ciclano. Não. Eu não vou fazer isso. Mas o que eu percebo nesse texto, pela misericórdia de Deus, é que a voz de Deus para nós, aí pegando esse exemplo do desenho, William, é sempre, continue a nadar. Senhor, mas eu quero parar. Continue a nadar. Senhor, eu não consigo. Continue a nadar. Senhor, a semana foi difícil. Continue a nadar. Senhor, mas eu... Continue a nadar. Continue a nadar. Existe misericórdia disponível. E nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus e viver. Por mais difícil que seja a situação, lembre da Dory, continue a nadar em nome de Jesus.
em nome de Jesus. E aí eu quero encerrar esse texto trazendo isso para nós agora, William. Já que eu me apropriei dessa mensagem, já que eu entendi o sentido e que há misericórdia de Deus disponível, qual é o meu papel com o meu irmão e com minha irmã? O mesmo papel da Dori, Gui. O mesmo papel da Dori. Quando eu vejo que o Leandro está decepcionado, eu chego para o Leandro, pego na mão dele e falo, vamos nadar junto, vamos junto, continue a nadar, vamos junto. Vocês já viram um socorrista, né, o pessoal do bombeiro tirando alguém? Mano, é doido, Isaac. Mas o cara vai, ele chega, ele vai levando a pessoa assim, E às vezes é dessa forma, mano. A pessoa está doente, está cansada, tá com dificuldade. É colar com a pessoa aqui, como eu dei o exemplo do Leandro, e falar para ele, continue a nadar. Nós não podemos deixar, Marcos, irmãos e irmãs, se perderem na correnteza. Não. Chama para nadar com você. Se você se apropriou dessa mensagem, eu sei, irmãos e irmãs, que nós somos poucos aqui, e talvez você esteja pensando, Rogério, mas era legal que a igreja toda ouvisse isso. Não sei, eu não sei como vai ser a sua segunda-feira. Pode ser que você encontre alguém amanhã e essa pessoa precise ouvir, cara, eu queria desistir, você ser pessoa de Deus para essa vida e falar para ela, continue a nadar. Continue a nadar, não desista, mas a correnteza está forte e tal, não sei o quê. Continue a nadar. Esse também, Andréia, é nosso papel como servos e servas do Senhor Jesus Cristo. Amém?